Aleluia. Bom dia. Você está meio desanimado hoje? Bom dia. Bom dia. Que é isso? Segundou. Com S de Senhor, aleluia. Salomão lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe, Salomão foi o homem mais sábio que se pisou nessa terra, né? Exceto de Jesus, né? Com exceção de Jesus, Salomão foi o homem mais sábio que se pisou nessa terra. Mas Salomão, houve um dia em que Salomão aprendeu, né, a valorizar a sabedoria. Ele aprendeu a valorizar a sabedoria porque ele pediu para o Senhor. E aí Deus deu para ele, né? Mas ele fala que, em Provérbios, no livro que ele escreveu, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, não há como ser sábio sem temer a Deus. E como que ele recebeu essa sabedoria? Temendo ao Senhor, valorizando a presença de Deus. Valorizando a presença de Deus. Lá em 1 Reis, capítulo 3, a Bíblia diz assim: ainda não havia sido construído o templo para Deus, o Senhor. E por isso o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares nos montes. Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi, seu pai. Mas também matava animais e oferecia em sacrifício em vários altares nos montes. Certa vez, Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado ele havia queimado ali 1000 animais como sacrifício a Deus. Naquela noite, o Senhor apareceu num sonho a Salomão e perguntou: o que você quer que eu lhe dê? E ele respondeu: tu sempre mostraste grande amor por meu pai, por Davi meu pai, teu servo. E ele era bom e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu povo? Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa, ou riquezas, ou morte dos seus inimigos, eu darei a você
o que você pediu, darei a você sabedoria e inteligência como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que você não pediu. Durante toda a sua vida você terá riquezas e honras, e mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis, os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então foi para Jerusalém, ficou diante da Arca da Aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios, que foram completamente queimadas. Depois deu uma festa para todas as autoridades. Então a Bíblia diz que Salomão, quando ele pediu sabedoria para Deus, né, ele foi até Gibeon, ou Gibeão, né, que é a cidade onde primeiramente havia se montado o tabernáculo para oferecer sacrifícios. Ali estava o altar de bronze, que era o altar mais famoso na época. Né, e ali Salomão havia oferecido um sacrifício de 1000 bois, né, de 1000 animais, diz a Bíblia, né? E aí, à noite, o Senhor aparece para ele e fala, pede o que você quer. O que você quer que eu faça? Faz um pedido que eu vou te dar, vou te atender. E aí Salomão fala, olha, Senhor, eu sou muito jovem, eu sou muito novo, e o Senhor me escolheu para estar no lugar do meu pai Davi, que foi um homem que temeu o Senhor, foi um homem que andou nos seus caminhos, foi um homem que, né, andou nos seus preceitos, foi um homem que teve intimidade, que teve comunhão com o Senhor, que Davi foi um grande homem de Deus, um grande homem de intimidade. E Salomão se coloca naquela condição e fala, Senhor, eu sou muito jovem, eu sou muito novo, né? Eu quero que o Senhor me dê sabedoria, o Senhor me escolheu, me dá sabedoria para saber diferenciar entre o bem e o mal, para estar à frente do teu povo, para saber governar esse povo que o Senhor colocou, né, eu para ser rei deles. E aí, Deus se agradou, a Bíblia diz que Deus se agradou, sabe? Deus se agrada disso. Se Deus se agradou quando Salomão pediu, Deus se agrada quando você pede sabedoria para servir a Ele. Deus se agrada quando você pede, sabe, algo para dar de volta para Ele. E aí Salomão, né, pede sabedoria e Deus falou para ele, por que você não me pediu honra, riquezas ou a morte dos seus inimigos? Eu vou dar para você o que você pediu, mas eu vou dar para você também o que você não pediu. Olha que interessante. Deus falou para ele, olha, durante o seu reinado, durante a sua vida, se você me temer, se você andar nos meus estatutos e nos meus mandamentos, eu vou dar para você tanta riqueza, tanta honra, né? Tanta sabedoria como ninguém teve antes de você e ninguém terá depois de você. E nós vemos isso na história, né? Salomão foi um grande homem, um homem muito sábio. Na época de Salomão, os servos de Salomão, sabe, eram pessoas ricas. A Bíblia diz que a rainha de Sabá veio, né, para visitar Salomão, para conhecer Salomão, e ela ficou impressionada com os servos de Salomão. Naquela época, na época de Salomão, né, copo de ouro, taça de ouro na mão das pessoas era algo comum. Era algo comum, tamanha riqueza que havia. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Sabe, quando Salomão pediu sabedoria, ele estava em Gibeon. Em Gibeon. Né, e Deus falou para ele, vou te dar sabedoria. Mas quando ele acorda, ele sai de Gibeon e vai para onde? Ele vai para Jerusalém. Onde que estava a Arca da Aliança? Estava em Jerusalém. Davi havia levado a arca para Jerusalém, Davi havia construído uma tenda, né, um tabernáculo, né, o tabernáculo de Davi, conhecido na Bíblia como o tabernáculo de Davi, e Davi colocou ali a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simboliza o quê? Presença de Deus. Então, a verdadeira sabedoria, como o próprio Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A verdadeira sabedoria é valorizar a presença de Deus. A verdadeira sabedoria é quando você valoriza a presença de Deus. Quando Deus falou com ele, que ele recebeu a sabedoria, ele sai de Gibeon, vai para Jerusalém, se coloca diante da arca, oferece sacrifícios e holocaustos. Ele vai ali para onde estava a presença de Deus,
Olha, e logo depois, a Bíblia diz que logo depois chega o caso daquelas duas prostitutas, né? E as duas prostitutas chegam com aquele menino, né? E o caso delas foi levado até o rei. E uma diz, olha, o filho é meu, a outra fala, não, o filho é meu. Não, o filho é meu, não, o filho é meu. E aí não sabia de quem que era o filho, né? Chegou aquele caso diante de Salomão. Apenas um menino e duas mães. Né? E aí elas contam o caso delas para o rei Salomão. Falou, olha, eu estava dormindo à noite, né? E aí essa mulher estava dormindo no mesmo quarto que eu. E ela rolou por cima do filho dela e matou o filho dela. O filho dela morreu sufocado. Né? E ela à noite, acordou à noite, pegou o menino morto, colocou comigo, e pegou o meu filho vivo e colocou com ela. Quando eu acordei de manhã, que eu vi que o menino morto não era o meu filho, né? Eu fui para pegar o meu, ela não quis me dar, e agora ela está falando que o meu filho é o dela. E a outra falava, não, esse filho morto é o seu, o vivo é o meu. O que Salomão faz? Salomão pede uma espada. Salomão pede para o soldado sacar uma espada. Falou, traz a criança. Já que nós não sabemos de quem é a mãe, vamos partir no meio. Vamos dar metade para uma e metade para outra. Aqui era a mãe verdadeira, falou, opa, não faz isso, meu rei. Não faz isso, Senhor, pode dar a criança para outra. E a outra que não era mãe falou o quê? Mata mesmo, parte mesmo, eu quero a metade, mas vamos ver, eu quero ver o negócio. Né? E aí Salomão falou, pega a criança e dá para essa que falou que não era para matar. E aquilo se tornou conhecido em todo Israel. Se tornou conhecido que Salomão era um homem sábio. Salomão era um homem sábio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você valoriza a presença de Deus, quando você teme a Deus, sabe, você adquire sabedoria na sua vida. Não tem nada mais importante nessa vida do que a presença de Deus. Nada mais importante. Sabe, não tem nada que nós possamos fazer, ou trabalhar, ou festejar, né, ou viajar, ou brincar, ou fazer qualquer coisa. Mas quando você faz qualquer coisa e você invoca a presença de Deus, você está sendo sábio. Quando você pede, Senhor, vem comigo. Né? Quando você vai viajar, que você está dentro do carro para viajar, e você ora e fala, Senhor, que a tua presença vai comigo. Né? Moisés fez isso. Moisés, quando ele saiu da terra do Egito para ir para a terra de Canaã, houve um momento que Deus falou, eu vou mandar um anjo diante de você. Ele falou, não, Senhor, só o anjo não serve não. Se a sua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Não tem nada mais precioso do que a presença de Deus. Sabe, eu sei que dinheiro é bom, riqueza é bom, conforto é bom, carro bom é maravilhoso, casa boa é maravilhoso, família é muito bom, tudo é muito bom, mas nada se compara à presença de Deus. Nada se compara à presença do Senhor nas nossas vidas. Né? E Salomão, agora o que atrai? O que atrai a presença de Deus na nossa vida? Pelo que a presença de Deus é atraída na nossa vida? A presença de Deus ela é atraída na nossa vida pela nossa fraqueza. Quando você se coloca diante de Deus e fala, Senhor, eu não consigo, eu sou fraco nessa área, eu sou fraco nesse assunto, eu sou fraco nesse aspecto, eu sou fraco. Aí vem a força de Deus, a presença de Deus vem. Com Salomão foi assim. Salomão chegou e falou, Senhor, eu sou muito novo. Como que eu posso governar esse povo? Como que eu posso governar essa nação que o Senhor está colocando eu para ser rei? Eu ainda sou muito novo. E há um problema quando você é muito novo. Eu fui assim, eu sempre fui muito prematuro, né? Eu costumo dizer que com 15 anos eu estava pronto para casar. Eu amadureci muito cedo, né? Eu casei com 19, eu fui pai com 21. Né? Eu casei com 19, mas com 15 eu estava pronto para casar. Mas muitas vezes, quando você é jovem e você é colocado numa posição, eu fui presidente de mocidade com 17 anos, 18 anos. Né? Eu era presidente da mocidade, da igreja. E muitas vezes, quando você é colocado numa posição, quando você é muito novo, aquelas pessoas mais velhas têm uma dificuldade de se submeter a você. E aí, às vezes, falta respeito, falta consideração. E Salomão estava nessa situação. Você imagina os anciãos de Israel tendo que se submeter a um jovenzinho, a um mocinho, a um rapazinho, né? Então ele precisava de quê? Ele precisava de quê? De sabedoria. Ele precisava da sabedoria do Senhor para falar e os anciãos submeterem, obedecerem. Né? Tanto é que Salomão
foi um homem tão sábio e tão abençoado que no reinado de Salomão não houve guerra. Não houve guerra. Salomão foi um homem que desfrutou, sabe, de paz dentro do seu reinado, nos seus termos. Ali, né, no seu território, houve paz, houve prosperidade, porque havia sabedoria. Mas por que a sabedoria veio? A sabedoria veio porque ele chegou e falou: Senhor, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou jovem e eu preciso da sabedoria do Senhor. E a sabedoria de Deus, ela é atraída quando nós amamos a presença de Deus, quando nós tememos ao Senhor. Então, eu não sei sobre a sua vida, mas quando você coloca diante do Senhor a sua vida e fala: Senhor, eu sou fraco nisso, eu não consigo fazer isso, sabe? Quando você ora dessa forma, a presença de Deus pode vir. Nós imaginamos que a presença de Deus, a vida de Deus é atraída pela nossa força, né? Até com Gideão é assim, né? Gideão, quando Deus fala para Gideão: vai nessa sua força. E as pessoas achavam que Gideão era alguém forte, era alguém corajoso. Mas vai ver a história de Gideão. Vai ler a história de Gideão. Gideão estava malhando o trigo no lagar. Lagar era o lugar de espremer uva. Por que ele estava lá? Ele estava escondido com medo dos midianitas, porque os midianitas vinham e roubavam tudo aquilo que eles colhiam e levavam, né, para a terra deles. E Gideão está ali escondido. Quando Deus fala com Gideão, Gideão fala: Senhor, eu sou da tribo de Manassés. Manassés é uma tribo pequena em Israel, né? E da casa do meu pai, né? A casa do meu pai é a mais pobre, e da casa do meu pai eu sou o menor. Qual que era a força de Gideão? Era a sua fraqueza. A sua força é a sua fraqueza. Sabe, naquilo que você é fraco, é que Deus pode te usar e te fazer vitorioso. Sabe, quando você coloca diante de Deus, chega numa situação em que você entrega para Deus, fala: Senhor, eu não consigo, eu não dou conta, eu sou pequeno, eu sou falho, eu sou limitado. Mas vem o teu poder sobre mim, vem a tua graça sobre mim, vem a tua presença sobre mim. É nessa hora que você é fortalecido e você pode vencer as suas batalhas. A maior sabedoria do homem, Luan estava falando aqui semana passada de sabedoria, né? Quase que eu completei, né, a fala do Luan, né? Nisso aqui, Deus tem falado comigo sobre isso aqui. A maior sabedoria de um homem é temer o Senhor. A maior sabedoria de um homem é valorizar a presença de Deus, é valorizar a vida de Deus. Nós valorizamos tantas coisas, nós perdemos tanto tempo. Você sabe, o iPhone faz isso, não sei se os outros telefones fazem, mas o iPhone faz isso. O iPhone mostra quanto tempo você passou na rede social, né? Quanto tempo você usou o telefone. Instagram, Facebook. Olha lá quantas horas você está passando, quantos minutos você está passando nisso. Quantos minutos nós estamos passando nisso? E quantas vezes não tiramos um minuto para valorizar a presença de Deus? Não tiramos alguns minutos para orar, para adorar o Senhor? Sabe? Faz isso. Tema o Senhor. Chama Ele. Convida Ele para a sua vida. Porque quando Jesus entra na história, né, a história muda. Quando Jesus entra na história, a história muda. Então, que você nesses dias possa valorizar a presença e a vida de Deus na sua vida. Amém? Não tem problema insolúvel para Deus. Não tem nada que o Senhor não resolva. Eu costumo dizer que só há um ponto final, quando Deus coloca o ponto final. Enquanto Deus não coloca o ponto final, há solução. Há solução para o seu caso, há solução para a sua história, há solução para a sua família, há solução para essa enfermidade, sabe? Há solução em todas as áreas. Em Deus há solução. Amém? Chega mais para cá, vocês que estão aí na porta, vamos orar nessa manhã. Vamos pedir que a presença do Senhor possa inundar a nossa vida nessa semana. Amém? Você tem um coração para isso? Você tem um coração para pedir: Senhor, que a Tua presença venha sobre mim nessa semana. Que eu possa temer o Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Coloca a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui nessa manhã para Te adorar. Estamos aqui nessa manhã para dizer que somos Teus. Apesar das nossas fraquezas, das nossas debilidades, das nossas limitações,
Senhor, o Senhor conhece a nossa vida intimamente. Nós estamos aqui nessa manhã para declarar, ó Pai, que nós amamos o Senhor, amamos a Tua presença, amamos a Tua vida. Tua palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Faz de nós homens e mulheres sábias aqui nessa manhã, mas homens e mulheres que temam ao Senhor, temam a Tua presença, que possam, Senhor, valorizar a vida de Deus, valorizar a presença, a comunhão, a intimidade, valorizar, ó Pai, a oração, a leitura da Tua palavra, o louvor, a adoração ao Senhor. Pai, eu entrego nessa manhã a minha vida, a minha casa, a minha família, Senhor, os meus negócios, essa empresa nas Tuas mãos, a vida de cada um dos colaboradores, a vida dos sócios, eu entrego tudo nas Tuas mãos e te peço, vai à nossa frente, abre portas adiante de nós. Nós somos pequenos, mas o Senhor é grande. Nós somos limitados, mas o Senhor é ilimitado. O nosso recurso é pouco, mas os recursos do Senhor são ilimitados. Por isso eu te peço, abre portas adiante de nós. Vai à nossa frente, prospera as nossas vidas. Dá-nos, ó Pai, a bênção do Senhor, que é a única que enriquece e não acrescenta dores. Nós oramos nessa manhã, gratos em nome de Jesus. Amém. Antes de nós darmos o grito de guerra, vamos cantar parabéns para o Edivaldo.